Graças, Pai, povo de Deus. Vamos lá para mais uma palavra. Gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Bem-vindo ao canal aí, que se encontra em Marcos capítulo 5, que tem um título: A ressurreição da filha de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem ela é bem conhecida. Ela fala sobre Jairo. Fala que Jairo era um dos principais da sinagoga naquela época de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu entendo aqui que o primeiro milagre que Jesus fez ali foi na vida de Jairo. Porque como Jairo ele era um dos principais na sinagoga, eu creio ali também, não é falado no texto que Jairo ele era fariseu. Ou seja, eram os religiosos daquela época. E os fariseus eles se opunham às doutrinas que Jesus Cristo ensinava. Ou seja, Jairo ele só estava indo a Jesus Cristo ali por causa daquela enfermidade que a filha dele estava passando no lar. Só que para Jairo ir ali e se prostrar diante de Jesus Cristo, sendo fariseu, só poderia ser um milagre. Jesus está tocando na vida de Jairo para que ele pudesse crer e através dessa fé que ele tinha, a sua filha ser curada. Porque se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que os fariseus, ainda mais aqueles que conheciam, ou melhor, os judeus, ainda mais aqueles que conheciam a palavra, eles se opunhavam a Jesus Cristo. Porque os costumes que Jesus Cristo pregava não eram aqueles mesmos costumes ali que Moisés ensinava ao povo, a lei. Então Jesus estava pregando a graça. E por ele pregar a graça, os judeus eles não aceitavam de jeito nenhum que Jesus Cristo ele era o Messias. Então, Jairo, como ele é um dos principais, um dos cabeças ali da sinagoga, era difícil para ele também acreditar em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Jairo ele já havia ouvido falar de Jesus Cristo, já ouvia falar dos milagres que Jesus Cristo operava, mas por se apegar à lei de Moisés, isso deixava ele cego. Ele não conseguia enxergar e nem acreditar que aquele que estava falando na sinagoga era o Messias, ou seja, aqueles que eles tanto esperavam. Se você for ler no Novo Testamento, o livro de Atos, você vai ver no capítulo 9 a história de Saulo, que Saulo ele só creu em Jesus Cristo porque Jesus Cristo apareceu para ele num caminho e falou para Saulo: Saulo, por que você me persegue? Nós vemos que Saulo ele foi um dos maiores evangelistas, um dos maiores pregadores da palavra, mas para tirar aquela crença que ele tinha no judaísmo, na lei, só Jesus Cristo poderia fazer aquele milagre na vida de Paulo. Então Jesus Cristo teve que aparecer, chamar ele, para ele crer. Isso eu estou falando para vocês terem noção do que era o fariseu, do que era o judaísmo para um judeu. Então vai nos dizer ali que Jesus Cristo ele vai e atende o pedido de Jairo. Só que Jairo falou: Jesus Cristo, a minha filha está à morte. Ou seja, ela ainda não tinha morrido. Jairo ele tinha ido a Jesus Cristo por causa de uma enfermidade. Ou seja, a filha dele ainda não tinha falecido. Então ele estava pensando: eu vou ali no mestre, o mestre vai apenas curar minha filha. Ele estava tendo uma fé para a cura. Só que Deus iria fazer algo extraordinário na vida de Jairo. Mais para frente nós vamos ver. E nessa caminhada de Jesus Cristo ir na casa de Jairo, foi quando ocorreu a passagem da mulher do fluxo de sangue. Que ela padecia há 12 anos na mão de médico, gastou o dinheiro, gastou tudo que ela tinha e não encontrava solução para o seu problema. E qual era a solução? Qual era a solução do problema dela? Jesus. Ele é a solução para os seus problemas. Não importa a luta, a dificuldade que você está passando. Jesus Cristo, ele ainda é a solução. Muitas pessoas criticam a Jairo ou essa mulher porque eles foram a Jesus Cristo precisando de algo. Deus ele não te condena você e ele porque você está precisando de uma enfermidade, porque você está com um problema no casamento, ou porque você está desempregado, ou N coisas que você esteja passando. Deus ele só não vai aceitar uma coisa: você procurar ele somente
nesses momentos difíceis. Porque há pessoas assim que só procuram Jesus Cristo nos momentos difíceis. Quando ele resolve os seus problemas, vai lá e abandona. Não é esse tipo de relacionamento que Deus ele quer com o ser humano. Deus ele quer um relacionamento também pelo amor, não só pela dor. Há pessoas que só vão, como Jairo, como a mulher de fluxo de sangue foi, pela dor. Que esperam ficar as coisas difíceis. Quando não há mais opção, aí ela vai a Jesus Cristo. Mas tem pessoas que mesmo assim, por mais que no momento tão difícil as lutas estão vindo, ela não vai a Jesus. A esses também. Mas eu louvo a Deus porque essa mulher e Jairo, eles foram até Jesus Cristo e receberam um milagre. E receberam a cura através de Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, não é mentira. É a palavra de Deus, a palavra viva. Falando que Jesus Cristo ele curou aquela mulher, aquela doença que era impossível. E eu creio aqui que Jairo ele fica desesperado. Por quê, irmãos? Ele fica desesperado porque Jairo falou que a filha dele estava quase à morte. Ou seja, Jairo ele tinha pressa no milagre dele. Mas Jesus Cristo ele foi tranquilo, porque Jesus ele tem o controle da situação. Fica tranquilo, não se desespera. Tenha fé, tenha paciência. Jesus Cristo ele vai chegar na tua casa. Tenha paciência, não se desespere porque ele tem o controle da situação. Com nossos olhos humanos, assim como Jairo, a gente não vê mais solução. E aí que vem uma palavra forte aqui. E quando Jesus Cristo ele passa pela mulher do fluxo de sangue, ele está chegando na casa de Jairo, alguém vem na casa de Jairo e fala: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha, ela morreu. Aquilo que mais Jairo temia foi aquilo que aconteceu. A filha dele ter falecido. Eu vejo nesse momento ali que Jairo ele meio que perdeu as esperanças, mas quando ele estava perdendo a esperança, Jesus Cristo falou: Jairo, somente creia. Vai chegar momentos assim. Você vai chegar perto de Jesus Cristo, vai estar perto do milagre. E você vai receber uma palavra que vai contra toda a tua esperança. Porque a esperança de Jairo era Jesus Cristo. Mas em quê? Para que Jesus Cristo curasse a filha dele. Agora que morreu, Jairo ele se vê ali sem esperança. Mas Jesus Cristo ele dá uma palavra de esperança. Jairo, somente creia. E aquelas pessoas ali que estavam na casa de Jairo representava Jairo como ele era antes disso acontecer. Ou seja, para aquele que não está passando por um problema, igual Jairo estava passando, era fácil dizer: Jairo, não incomoda mais o mestre. Para de buscar, para de pedir, não vai adiantar nada. É fácil quando você está empregado falar para um desempregado isso. É fácil você falar para uma pessoa que está passando por necessidade, às vezes até financeira, você falar isso quando o teu nome está limpo. Quando as tuas contas estão pagas para alguém que não está com a conta paga. Para alguém que está devendo, fez dívidas e não está conseguindo pagar e está ali buscando a Deus. Você falar para não incomoda mais o mestre. É fácil você falar quando está tudo bem no teu casamento. Para falar para aquela pessoa: não vai na igreja porque teu casamento está com problema, isso, aquilo. É fácil a gente dizer quando a gente está numa situação melhor do que o outro. Ou seja, aquelas pessoas que estavam com Jairo ali, estavam na situação boa, elas não estavam com o mesmo problema que Jairo. Porque Jairo estava com a sua filha, além de doente, agora morta, na sua casa. Então era fácil eles falarem isso com o filho dele vivo. Ou seja, na bênção. Ou seja, você com o armário cheio de compra. É fácil você pregar, é fácil você falar isso para a pessoa. É fácil você dar uma opinião na vida da pessoa quando você não está passando pela luta. Isso é fácil mais você aconselhar, você ajudar quando você não está passando pelo problema. Agora, quando a pessoa que está falando, está passando pela dificuldade, pelo problema, aí, meu amigo, aí é desespero. Agora, você opinar na vida das pessoas, quando você não está passando pelo aquilo, é mole. Qualquer um faz isso aí. Agora, quero ver quando você estiver passando pela luta, pela aprovação, estiver passando pelo desemprego, estiver passando por crise financeira, por crise no casamento, você ter a fé e falar isso que, igual foi falado para Jairo, não incomode mais o mestre. Você vai ser o primeiro a estar subindo o monte, você vai ser o primeiro a estar jejuando, você vai ser o primeiro a estar se consagrando, você vai ser o primeiro a estar na igreja, porque tem pessoas que só vai a Deus assim, buscando, infelizmente, só busca assim, só busca quando está desempregado, só busca quando está passando por problema financeiro, só busca quando está passando por crise no casamento, no relacionamento, ou seja, perseguição no trabalho, perseguição na escola.
Não busca Deus só por causa dessas coisas. Eu sei que Deus ele não vai te rejeitar mesmo você indo buscar por isso. Mas o que Deus ele quer é um relacionamento por amor. Por mais que você tenha vindo na dor, agora você vai permanecer pelo amor, pelo que Jesus Cristo é, não pelo que Ele pode fazer, o que Ele faz. Não adore somente Ele pelo que é, pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Ele é Senhor. E se a porta abrir, Ele vai continuar sendo Deus, mas se fechar, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele te curar, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não te curar também, Ele vai continuar sendo Deus, porque Ele é Deus. Independente da situação, Ele vai continuar sendo Deus. Então, fica com essa palavra aí de Jairo, que o Senhor ele venha falar mais ao teu coração, porque eu creio que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Irmãos, estamos juntos aí. Fiquem com Deus aí e deixa o like e se inscreve no canal. Um grande abraço. Fica na paz.